Em João 6,44, o Messias disse o seguinte: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, muitas pessoas elas interpretam errado João 6,44 e dizem que o Criador, em João 6,44, eles dizem que quer dizer o seguinte, que o Criador ele está tentando atrair a pessoa. Ela está sendo convidada pelo Criador e a pessoa, ela teria, então, o livre-arbítrio, ou seja, uma vontade de escolha, para escolher ir até o Messias ou não. Ou seja, as pessoas interpretam João 6,44 da seguinte forma, que o Criador ele está tentando atrair a pessoa até o Messias. Ela está sendo convidada para ir até o Messias e essa pessoa ela teria o livre arbítrio de escolher ir até o Messias. Porém, entretanto, todavia, a palavra trouxer nessa passagem no original em grego é elko, que significa o seguinte: compelir por irresistível superioridade. E essa palavra, ela é uma palavra que significa isso. E agora eu vou trazer aqui algumas passagens que também traz essa mesma palavra. Como por exemplo, em Tiago 2,6. Entretanto, vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Bom, essa palavra arrastam é elko também, ou seja, compelir por irresistível superioridade. Então, se você pega e troca por convidar essa palavra arrastam, fica da seguinte forma, Tiago 2,6. Entretanto, vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Bom, isso não faz o menor sentido, porque, como eu disse, as pessoas elas interpretam João 6,44 dessa forma, que o Criador ele está tentando atrair a pessoa, está convidando a pessoa. Porém, quando você troca em Tiago 2,6, em Tiago capítulo 2, versículo 6, a palavra arrastar por convidar acaba não fazendo o menor sentido, porque em Tiago 2,6, que tem a palavra elko ali, é porque eles arrastavam a pessoa à força, ou seja, compelir por irresistível superioridade. Resumindo, é isso. Eles arrastavam a pessoa à força até os tribunais. Bom, agora eu vou trazer mais uma passagem aqui para facilitar o entendimento de vocês. Atos 16:19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram em Paulo e Silas e os arrastaram até a praça, diante das autoridades. Bom, essa passagem de Atos 16:19, ela também tem a palavra arrastam, ou seja, arrastaram Paulo e Silas à presença das autoridades. E essa palavra, como eu disse, é a mesma palavra elko de João 6,44, que está trouxer em João 6,44. Aqui está arrastam. Porém, é a mesma palavra elko no original em grego, que significa compelir por irresistível superioridade. Ou seja, esses donos dessa escrava, quando viram que a esperança de lucro deles havia se acabado, após Paulo ter expulsado o demônio que estava nessa escrava, é isso que essa palavra elko quer dizer. Ou seja, trouxer, João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, essa palavra, trouxer, de João 6,44, não é um convite ou o Criador tentando atrair a pessoa até o Messias, mas sim o Criador, ele vai lá e
puxa, arrasta a pessoa à força até o Messias. Bom, e aí entra a predestinação, que é uma doutrina muito rejeitada nas Escrituras. E o Messias, ele já falou da predestinação, como por exemplo, em João 10:26, que diz o seguinte: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ora, se realmente as pessoas, elas têm livre-arbítrio e podem escolher o Messias ou não, se elas têm essa capacidade de escolher o Messias, se o Messias morreu por todos, como a maioria acredita, por que o Messias disse para esses judeus que rodearam ali o Messias, em João 10, por que o Messias então disse para esses judeus que eles não eram das ovelhas dele? E é por isso que eles não creram nele. Ora, se realmente as pessoas têm livre-arbítrio, então por que o Messias não disse para esses judeus que eles não creram nele, porque eles não queriam crer nele? Ora, isso não faz o menor sentido. Logo, existe um povo escolhido, um povo eleito, e do início ao fim da Bíblia fala desses eleitos, dos escolhidos. Como, por exemplo, também em Efésios 1, 4 e 5, que diz o seguinte: porquanto o Criador nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos puros e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio do Messias, pelo beneplácito de sua boa vontade. Ou seja, quando foi feito a predestinação? Antes da fundação do mundo. E você tem que entender que nós não temos a capacidade de escolher o Criador, de escolher o Messias. É justamente por não termos essa capacidade que o Criador, ele puxa, arrasta a pessoa até o Messias. E também porque estamos mortos em delitos e em pecado. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e em pecado. Então, quando estávamos mortos em delitos e em pecado, sem capacidade alguma de escolher o Criador ou o Messias, ele foi lá e nos vivificou, e nos arrastou, e nos puxou à força, nos concedendo assim um coração de carne, fazendo com que nós nos tornasse uma nova criatura. Então, essa palavra trouxer de João 6,44 é isso que quer dizer. Ou seja, o Criador ir lá e puxar, arrastar a pessoa à força até o Messias. Então, não tem nada a ver a pessoa estar ali sendo convidada pelo Criador, ou o Criador tentando trazer a pessoa até o Messias. Ele literalmente traz à força a pessoa até o Messias. É isso que essa palavra elko no original em grego quer dizer. Compelir por irresistível superioridade. O Criador, ele é mais forte do que a pessoa. E a pessoa vai lá e ponto final. Porque ele é mais forte que a pessoa. E se o Criador não fizesse isso, não arrastasse, puxasse pessoas à força até o Messias, ninguém seria salvo. Porque ninguém tem essa capacidade de escolher ele. Todos estão mortos em delitos e em pecado. Efésios 2:1. Então ele foi lá e nos vivificou, estando nós mortos em delitos e em pecado. Porque nós, o nosso desejo, a nossa vontade, o que a gente realmente quer, é cometer pecado, é fazer a nossa vontade. E a nossa vontade é cometer pecado, é fazer coisa errada. Então o Criador, ele sabendo disso, o que ele fez? Ele foi lá e, sabendo disso, ele teve misericórdia de alguns e arrastou, puxou à força a pessoa até o Messias. É isso que essa palavra de João 6,44 quer dizer. Não um convite, não o Criador tentando atrair, mas sim o Criador puxar, arrastar a pessoa à força até o Messias. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É isso que essa palavra quer dizer. Então esse foi o vídeo, né, pessoal? Que o Criador abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. E é isso.